Dando seguimento, temos agora a professora Sabrina Feitosa, da Estácio Recife. Seja bem-vinda, Sabrina. Vou começar, parabenizando o senhor duplamente, pelo aniversário do Lacos e pelo seu aniversário natalício, que nós possamos ter a honra de tê-lo durante muitos e muitos e muitos anos no nosso meio. E agradecer por, mais uma vez, me convidar para estar aqui com vocês, fazendo parte desse momento. Dizer que, para mim, é uma grande honra ser um dos integrantes do nosso querido Lacos. Enquanto Deus me permitir, eu, assim, farei tudo para estar aqui entre vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Coube a mim falar um pouco sobre experiências anômalas em um contexto de crise de fé em estudantes universitários, através de um estudo de senso de presença. Esse estudo, ele buscou entender, o que seria essas experiências anômalas, e nós podemos entendê-las como situações em comum, que, embora vivenciadas por um número bastante significativo de pessoas, diferem das experiências ordinárias do nosso cotidiano, ou mesmo das explicações da realidade que geralmente são aceitas por todos. Parra escreveu que essas experiências, como, por exemplo, visões fora do corpo, contato com mortos, anjos, demônios, ou qualquer outra coisa sobrenatural, se encaixaria dentro do conceito do que se tem entendido por experiências anômalas, Esses fenômenos indicam uma redução significativa nos processos cognitivos paralelos e na metacognição, aproximando-se como uma espécie de realidade virtual com os padrões próprios da cognição, da consciência. Trazendo uma visão das perspectivas atuais, Almeida e Lutoffo Neto definem essas experiências anômalas como vivências incomuns ou que se acredita diferentes do habitual e das explicações que usualmente são aceitas pela realidade do senso comum. Machado também reforça, definindo como anômala a experiência subjetiva que não se encaixa no paradigma científico vigente, sem que, com isso, necessariamente, possamos estar falando de estarmos diante de uma patologia. É inegável que todas as pesquisas que tratam sobre esse objeto, sobre as experiências anômalas, colocam a consciência e os seus estados como elemento fundamental e consequente para esse estudo. Chalmers argumenta que o estado mental é consciente apenas se houver algo que o defina como tal. Então, desta maneira, experiências sensoriais, percepções, cenas, sentimentos, imagens, memórias, emoções e sensações possuem características ou propriedades específicas, denominadas qualia, que já foi um pouco aqui tratada por professor Alex na sua fala. Essas propriedades são intrínsecas às experiências vividas, podendo ter conteúdo formalmente intencional ou cognitivo, além de aspectos não intencionais, mas fazem parte desta perspectiva do nosso dia a dia. Já a consciência na teoria dos parâmetros e varômetros de Benceno, que o professor falou na fala dele também, a gente traz aqui sobre a perspectiva desse senso de presença. Então, sob essa perspectiva estrutural da consciência, Shannon conduz uma extensa investigação sobre os efeitos da ayahuasca, utilizando ele mesmo esse psicoativo para que ele próprio possa perceber, através de sua própria experiência, como se dá esse fenômeno. E, nesse contexto, a consciência é descrita como um sistema estruturado por parâmetros que podem variar, resultando em diferentes estados da consciência. Para ele, um aspecto fundamental da consciência é sua fundamentação em dois polos, o eu e o mundo, ou seja, o interno e o externo. Funcionalmente, a consciência é vista como um sistema que proporciona autonomia individual ao sujeito,
ao mesmo tempo em que permite acessar o mundo externo e construir conhecimento a partir dessa interação do eu com o mundo. No contexto da consciência, ainda sob a perspectiva de Shannon, os parâmetros representam aspectos da experiência que refletem sua natureza multifacetada, podendo assumir diferentes valores. Essas alterações em um ou mais desses parâmetros vão resultar em distintos estados da consciência. E, embora a teoria dos parâmetros e valores de Shannon tenha sua base empírica nos relatos do uso da ayahuasca, porque ele próprio fez uso, né, do psicoativo para experienciar, ela oferece ampla possibilidade para explorar estados não ordinários da consciência em diversas situações ainda muito pouco investigadas pela ciência, como as experiências anômalas relacionadas ao nosso objeto de pesquisa, que é o senso de presença. Então, essas experiências anômalas e o senso de presença, né, elas começam a ter, né, interesse no campo científico, e aí Salomão e outros, né, descreveram o senso de presença como a percepção vivida em que um ser consciente próximo, sem que o realismo dessa impressão esteja fundamentalmente em informações sensoriais reais. Ou seja, esse fenômeno não depende de sensação imaginadas, como ver, ouvir ou sentir, o toque dessa presença, mas parecer manifestar como uma atividade alucinatória de natureza puramente espacial, né, semelhante aos sonhos vivenciados por cegos congênitos. Ou seja, é você sentir essa presença sem necessariamente ter que perpassar pelos sentidos, simplesmente pelo simples sentir daquilo que está sendo experienciado. A experiência do senso de presença está profundamente ligada a padrões fenomenológicos que configuram a consciência, especialmente no contexto dos estados no ordinário. E é exatamente nesse sentido que a teoria dos parâmetros e valores de Shannon oferece uma possível contribuição para a definição desse fenômeno, à luz dos estudos sobre a consciência. Na experiência do senso de presença, há uma amálgama de questões teóricas e metodológicas que revelam sua complexidade e que ainda não foram, né, de forma aprofundada, digamos assim, explorada, enquanto um problema de pesquisa. E quanto ela demanda uma abordagem multidisciplinar, desde a neurociência, né, passando pela psicopatologia fenomenológica, chegando, inclusive, à teoria mística, a fim de apreender suas manifestações fenomênicas. Ou seja, ainda é um campo bastante não explorado, que tem muita coisa, né, para ser vivenciada, para ser estudada, mas, sobretudo, como o professor Alex falou, para ser documentada, para que, a partir dessa documentação, a gente possa começar verdadeiramente a enriquecer o campo e, a partir daí, a gente ter, né, maiores frutos dessas pesquisas. É importante destacar ainda que os elementos fenomenológicos, enquanto mediadores dos estados alterados da consciência, podem revelar parâmetros com suas respectivas cargas valorativas, né, observáveis por meio de pesquisas empíricas, especialmente sobre uma pesquisa ideográfica. Visões e visualizações, entre outros elementos fenomenais, sejam dotados de conteúdo semântico ou intencional, apontam para aspectos cognitivos que podem ser descritos por um arcabouço fenomenológico. E esse arcabouço é composto por elementos de experiências internas e por parâmetros da consciência, como esses valores alterados. Os trabalhos atuais, né, eles estão caminhando através da visão dessas experiências anômalas, parâmetros incomuns e fenomenologia do senso comum de presença em estados alterados da consciência. E esse estudo especificamente, que foi aqui, né, do Lacos, em 2021,
ele teve como objetivo investigar fenômenos do senso de presença no contexto das experiências anômalas em estados hipnopônicos, por meio de um relato único, analisado sob a perspectiva fenomenológica analítica. De forma ideográfica, foi possível confirmar a hipótese de que os parâmetros da consciência apresentam valores diferentes daquele da vigília, né? Considerando os aspectos intencionais do sujeito que se destacam reflexiva e metacognitivamente no acesso introspectivo do próprio sujeito de pesquisa. E aqui a gente tem, né, alguns resultados desse estudo, né, gente? Aqui algumas categorias que foram levantadas. Então, por exemplo, na categoria mediação de experiências, né, transacional entre o sono e a vigília, a gente conseguiu definir essa categoria porque ela indexa as perspectivas do participante de que as vivências qualitativas experienciadas, elas mediam para que o sujeito a configure na sua transição de um modo que a sua consciência durante o sono para a consciência da vigília seja possível sentir, né, dar-se essa percepção. Já na categoria 2, nós conceituamos como visões, né, ela congrega um campo semântico exclusivo ao informe da consciência na natureza visual, como conteúdo semântico, ou seja, vivências figurativas, como objetos que são indexados à linguagem. Então, a pessoa realmente consegue perceber essa presença e consegue nominar essa presença, né, mesmo não existindo, digamos assim, né? Dentre várias outras categorias, e aí a gente teve, né, nós conceituamos, não vou falar de todas, foram 8, né, categorizações, e dentre a última, só para a gente ver, e vocês têm acesso a esse trabalho, ele está publicado, né, gente? Então, é de extrema importância também. Então, nessa categoria 8ª, é o desenvolvimento progressivo da própria experiência. Então, aqui, foi possível congregar os significados associados à dinâmica da experiência do senso de presença, em que este não se constitui, né, cognitivamente de forma total e radical num só tempo. Ou seja, tem uma organização, né, por parcela, em que vai se revestindo de camadas, de aspectos fenomenológicos que vão se substituindo ao longo do tempo, ou se sobrepondo, né? E isso se revestindo num crescente quadro de completude que vai dando a intensidade exatamente da experiência que está sendo percebida por esse sujeito de pesquisa. Qual foi a pergunta, né, geral da nossa pesquisa? Quais os elementos componentes do campo fenomenal da experiência do senso de presença em estudantes universitários e qual a sua estrutura essencial enquanto experiência anômala? Por quê? Porque não estávamos interessados em levantar as experiências cotidianas, mas sim aquelas que saíam, né, dessa rotina que se pode perceber. O objetivo geral da pesquisa foi descrever a fenomenologia do senso de presença nesses estudantes universitários, em termos dos elementos constituintes do campo fenomenal da experiência e a estrutura essencial enquanto experiência anômala. O método utilizado, né, ele caracterizou-se por ser uma perspectiva fenomenal, e a gente exatamente estava querendo perceber quais eram esses sentidos, né, do tipo ideográfico, orientado por uma metodologia fenomenológica, com acento na descrição fenomenológica do senso de presença na perspectiva êmica do próprio participante, ou seja, ele diria, expressaria exatamente o que estava percebendo no momento da experienciação. Advinha de um banco de dados com 487 protocolos, claro que não utilizamos todos, né? Utilizamos apenas 100 iniciais que envolviam exatamente esses centros de presença. Excluímos os de misticismo cristão e se analisou 17 protocolos ao final.
O presente estudo faz parte de uma investigação muito mais ampla, intitulada Autoconsciência, Imagens Mentais e Experiências Místicas, a religiosidade nos processos de ou construção do próprio self, a qual tem sido aprovada pelo Comitê de Ética, né, da Universidade Federal de Pernambuco, está aí o registro, e foi exatamente isso que permitiu o recrutamento dos estudantes do ensino superior, tanto de instituições públicas quanto privadas, aqui da cidade do Recife. Quais foram os resultados, né, que nós obtivemos a partir desses protocolos que foram selecionados para essa pesquisa? Bom, primeiro que esse núcleo fenomenal da experiência do senso de presença é composto por 3 subcategorias. A primeira, percepção de presença e percepção sentida. A segunda, a presença sentida. E a terceira, ações dessa presença sentida. Então, só para terem a noção de como a gente chegou a essa categorização, nessa primeira categoria, onde a gente, né, nominou como percepção da presença ou da presença sentida, tem aqui um trecho de um dos protocolos onde o sujeito de pesquisa disse: senti algo que não podia ver nem tocar, mas era totalmente perceptível ao coração, né? E o outro: eu senti uma presença, porém eu não podia ver. Então, ver que é algo fenomenológico, mas apenas sensorial, realmente, né? Já nessa segunda, né, categoria, que a gente nominou de característica da presença sentida, esse sujeito do protocolo 5 disse: sentir a presença de algo sem ser relacionado ao ser humano. E o outro: uma presença não física, pois não havia mais ninguém na sala. Então, era algo que ele sentia, mas nem ele mesmo sabia descrever do que se tratava, né? E nessa terceira subcategoria aqui, ações da presença sentida. Nesse sujeito do protocolo 1, ele diz: ele transferiu suas mãos para o meu pescoço e achei que iria morrer, pois estava me sufocando. Veja a percepção fenomenológica desse sujeito em se sentir sendo sufocado por algo que nem existia, né, materialmente, mas que foi totalmente percebida por esse sujeito. Então, isso só mostra a riqueza desse campo de pesquisa para a psicologia. Aqui nós temos a comunicação discursiva e não discursiva, né, onde esse sujeito diz: alguém chegava ao meu lado e dizia: eu não vou deixar ela morrer. Então, veja que esse sujeito estava em um momento, né, de fragilidade, de saúde ou de alguma intercorrência, e essa presença dava esse conforto a esse sujeito no sentido de, mesmo não existindo, fazia com que essa pessoa se sentisse seguro naquele momento em que estava percebendo essa presença, né? E também a categoria dos sentimentos, onde o sujeito diz: esse choro parecia ter lavado a minha alma. O outro: uma onda de maravilhamento e compaixão encheu o meu peito. Ou seja, pura sensibilidade e sentimento que permeava, né, esse sujeito de pesquisa. Em relação aos correlatos físicos, né, a gente foi tratando esses dados exatamente a partir daquilo que estava sendo experienciado por esses sujeitos de pesquisa, né? E aqui a gente vê que as vivências corporais resultantes da experiência, ela era concomitante, né? Na forma da alternância dessa essa super, né, presença e a própria afetação dessa presença no sujeito. Então, esse protocolo diz: não consegui me mover ou falar, ouvir e sentir alguma coisa. Então, causou esse momento de, né, de total enrijecimento do ser, ou seja, a pessoa congelou, ficou ali sem poder fazer nada, ter nenhuma reação, afetando diretamente o seu estado físico. Ou esse:
eu não conseguia me mexer, não conseguia mexer meu corpo para levantar da cama, eu não conseguia mexer meus braços, não conseguia mexer nada. E veja que tudo isso de forma involuntária, né? Então, isso só mostra a riqueza, né, desses protocolos. E também essa subcategoria da temporalidade, porque aqui o sujeito experienciava, né, algo que mantinha ele exatamente dentro dessa visão de um ritmo, de uma duração, de uma demarcação, né, de temporalidade. Então, esse sujeito diz, ao mesmo tempo lembrava de alguma música, só não me lembrava que música era. Tudo isso durou muito pouco tempo. Então, até a percepção da duração do efeito da experiência também foi relatada por esse sujeito, né? Esse outro falou, em um determinado momento de um certo dia, estava sentado numa cadeira. Então, vejo que tanto o momento quanto o dia foi trazido por essa perspectiva da temporalidade, né? Aqui a gente percebe também essa subcategoria da visão, né, que são elementos da experiência de natureza realmente visual, tanto simples quanto complexa, né, e que aí, obviamente, vai interferir na própria narrativa do sujeito. Então, ele diz, sonhei com a minha afilhada, ela tinha 5 meses na época, que tinha um lobo querendo matar a mesma. Então, ele teve essa visão concreta, né, desse ser que queria estar ali tentando, né, veja, ele chegou ao ponto de dizer que ele queria tentar matar uma sobrinha. E esse outro diz, percebi vários pontos de luzes no lugar que estava. Esses pontos de luz se mexeu, tanto mais havia 3 maiores e azuis. Um ficou do lado do outro. Então, realmente é uma visão que se mostra e que é percebida e sentida e influencia na própria argumentação do sujeito, né? A percepção também no nível de consciência, né, que as pesquisas fenomenológicas, elas buscam exatamente amparo nessas experiências, ou seja, perceber que o fenômeno está ali acontecendo, e aqui esses momentos de autoconsciência com foco na discriminação da localização do próprio local onde essa consciência estava, é o que fez com que a gente percebesse a mudança entre a vigília e um estado, né, de consciência. Diz assim, voltei ao meu estado normal de consciência, ou seja, é como se ele se percebesse fora desse estado de normalidade, exatamente naquele momento em que ele estava experienciando essa experiência anômala, né? Completamente consciente, ou seja, se ele chegou a essa argumentação de que estava completamente consciente, é porque ele saiu de um estado em que não havia essa consciência plena em momentos anteriores, né? E o outro, eu estava acordado, ou seja, ele tinha consciência de que aquilo ali era real, porque ele estava no domínio, né, da sua consciência. A ambiência física também, né, gente, que aqui os sujeitos diziam claramente o local onde eles se encontravam no momento daquela experiência, né? Então, a localização especial foi externada, né, na sua fala, quando eu estava na igreja, em um lugar muito esquisito e deserto. Então, ele se via em um local específico, né? Situação imediata ao evento, ou seja, era um informe sobre o contexto situacional logo depois, né, que antecedeu esse momento da experiência anômala. Ele disse, eu tive um surto de espiritualidade, outro ataque de paralisia do sono, né? Então, veja a riqueza desse protocolo, né? Nessa época, ela estava meio doente e houve um dia em que ela chorou muito, como se estivesse sentindo muita dor. Levamos a um médico e ele diagnosticou que não havia nada que justificasse dor nela, né? Então, a percepção de que havia algo que estava além do que o quadro normal, porque não justificaria aquele estado pelo qual estava sendo vivenciado. E também as experiências anômalas, né, associadas. Por quê? Porque vem advento de outros tipos de experiências associadas ao próprio senso de presença trazido pelo protocolo do sujeito. Então,
sons de gelos sendo mexidos dentro de um copo. Veja, você perceber, né, ou ter a sensação de que havia alguém ou um copo se mexendo com gelo dentro, né? Sentir a presença de pessoas que já se foram, ou seja, pessoas que já não estão nesse plano, né? Enfim. E a categorização geral, né, da experiência, né, que é uma síntese psicológica da própria situação vivenciada, o próprio ethos geral do senso de presença naquele sujeito. Foi tudo muito forte, mas foi marcante. Não sei o que é, eu só sei que senti, né? Não sei o que é, mas senti. Não sei descrever. Veja, algo tão fenomenal que a pessoa não sabe nem descrever. Inclusive, eu tive uma experiência com o professor Alex durante o meu doutorado aqui, que nós fizemos uma experiência, né, professor? Uma experiência fenomenal e que eu nunca tinha vivenciado. E, por incrível que pareça, eu tive o senso de presença de eu mesma, eu fora do meu corpo. Eu relatei isso para ele. Foi uma coisa assim muito significativa para mim, porque eu percebi tudo que havia na sala, as pessoas, o que cada um estava fazendo, e ao mesmo tempo eu me via lá parada, sentada na cadeira, de olhos fechados. Foi uma experiência assim que eu fiquei muito chocada. Tanto é que meu relato foi bem pormenorizado, né? Porque eu fiz questão de botar tudo que estava ali. Então, realmente, a pesquisa fenomenológica ela é possível, sim, desde que, né, esse sujeito ele seja capaz de, por argumento, por óbvio, trazer toda a riqueza daquilo que foi vivenciado por ele, né? Quais foram... Oxe, passei das... Espera aí que eu passei direto. Quais são as nossas considerações finais, né, a respeito da pesquisa do senso de presença? Que, apesar, né, de a gente encontrar, assim, linhas de pesquisa que estão se preocupando com essa temática, ainda é muito, né, deixada de lado dentro dos campos, né, das nossas universidades, e que nós temos uma riqueza enorme para trabalhar, porque não só são questões que podem, né, trazer bastante avanço para a pesquisa como um todo, mas, sobretudo, dentro da área da psicologia, para ajudar, inclusive, a entender fenômenos que são poucos explorados e que podem trazer contribuições significativas para a ciência como um todo. Inclusive, veja, essa nossa argumentação de que o estudo do senso de presença, mesmo sendo uma experiência anômala, mas que não é uma experiência que sai da regularidade, né, da psique normal, é exatamente para mostrar que as pessoas que estão em sã consciência, elas podem ter esses estados, sim, sentir, se perceber em experiências anômalas, e nem por isso elas vão estar em estados alterados da consciência, né? E isso é riquíssimo. Não, estado alterado, mas não em insanidade, em psicopatologia, né? Então, isso demonstra a riqueza desse campo do conhecimento, e isso faz com que a gente se apaixone cada vez mais com essas pesquisas que são feitas aqui pelo Lattes, que não parem, né? Eu costumo dizer, minha gente, que nós temos o professor Alex aqui, e Ross também, né? Mas Ross tem o laboratório próprio dele, apesar de ser uma ajuda muito significativa para nós, mas que o professor Alex abriu, né, um campo maravilhoso para os estudantes de psicologia do nosso estado pernambucano, mas do nosso estado brasileiro e do mundo como um todo, né? Hoje, graças a Deus, já está tendo reconhecimento de muitos autores nacionais e internacionais, exatamente pela qualidade de pesquisa que são realizadas aqui no seu laboratório. Então, professor, não, mas o senhor é que é, né, digamos assim, o nosso criador, né, e todos os louros devem ser dados ao senhor.
Então, eu só tenho a agradecer, dizer que é uma honra e que cada estudo que a gente faz, eu enriqueço ainda mais a minha visão acadêmica, e isso só agrega, né? E que isso seja um convite para todos, que vocês possam, né, se acostar a nós, para que a gente possa cada vez mais ter mais gente dando robustez ao Laboratório Lattes, porque ele só tem a contribuir com a ciência como um todo. Eu só contextualizar essa pesquisa, nós fizemos uma inicial, um estudo de caso, nessa que você relatou, que foi um estudo de caso nacional, né? Foi muito rico, que foi publicado na coletânea de 2021. Mas aquele estudo de caso citou muitas questões, muitas interrogações, e houve a necessidade assim, de retornar a um banco de dados extenso, quase 2.000 protocolos, né? Os quais apenas 400 e pouco, não lembro exatamente o número, relataram ter tido um estado incomum da consciência. Né? 312. Desses 400 e pouco, eu vasculhei todo o banco em busca de todos aqueles que haviam uma referência senso de presença. Então, esse segundo estudo que você está relatando, ele contém a totalidade dos estudantes da UFPE que relataram um estado alterado de consciência de senso de presença. Né? E a gente já teve uma documentação mais robusta disso, isso certamente será publicado internacionalmente, né? Mas é uma pesquisa muito incipiente ainda. Nós precisamos avançar, né? Realizar novos estudos que documentem melhor esse campo fenomenal associado ao senso de presença. Replicar também, né? Os mecanismos cognitivos que estão interferindo e modulando a construção desse campo fenomenal. Né? Agora é interessante, vejam, de quase 2.000 né, estudantes, apenas 17, eu não lembro aqui 17. Né, 17 relataram ter tido uma experiência de senso de presença. Ou seja, é um fenômeno que tem uma certa raridade, mas não tanto. Mas não é isso. Um fenômeno tão raro. Sabe o que eu acho que não é que seja raro, é que as pessoas não param para se perceberem nesse estado. Eu queria, inclusive, fazer uma provocação para vocês. Eu acho. Quem aqui no auditório já teve a impressão que está em um contexto, em algum lugar, em uma situação, e de repente sentir uma presença que você não consegue detectar a partir dos pontos sensoriais? Você não tem ninguém no ambiente, você não está escutando ninguém, mas você claramente tem uma convicção íntima de que tem uma presença ali, de uma inteligência, né? Existe alguém no ambiente, como eu posso chamar de alguém. Não, e que lhe provoca, porque chama a sua atenção, né? Lhe provoca. Alguém já teve essa experiência? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Não é tão raro assim. 6. Talvez as pessoas também tenham medo de relatar. Todo mundo é cheio de encosto. Que acha que é loucura. Exato. Né? É cheio de encosto aqui. Enfim, então, assim, é subnotificado, com certeza. A gente já tem uma amostra, né? Já temos uma amostra aqui. Não, e outra coisa, Alex, acho que poderíamos, né, também replicar esses instrumentos, né, indo além do universo do campo universitário, em outros ambientes, né? De repente, com outras escolaridades, né? Enfim. Aí a pessoa olha porque quando você olha, realmente não há nada, nem ninguém. Mas chamou com atenção. Então, foi algo que você percebeu. Tem alguém que tem algo, aí vai ser uma coisa que está bem no campo perimetral da visão. Meio que uma sombra. A pessoa olha para o lado, não tem nada. Outra experiência muito interessante, pouco documentada a partir da psicologia, que é a experiência de sentir-se olhado. Sempre que está sendo olhado. Né? E quando você se volta, às vezes está sendo olhado mesmo. Agora, como você percebeu? Né? Então, os mecanismos cognitivos disso são totalmente desconhecidos. Né? É verdade. Questões, gente. Perguntas. Cadê o meu povo de psicologia e religião?
Entendi. Por isso que é muito pouco. Eu acho que é medo de enfrentamento, sabe? Medo de enfrentamento. Sério. É o medo também de abordar um fenômeno em que você não tem uma teoria como ponto de partida. Isso acontece, não é, Antônio? Existem fenômenos que nós não temos teoria para tratar deles. Então, isso deixa um pesquisador em pânico. Em pânico. Como se ele tivesse começado do zero. E o que me chama assim não é, né? Porque se você poderá se ancorar em algum tipo de fenômeno, nem que seja próximo, similar, que você possa usar como ponto de partida. Mas é assustador. Olha, eu vivenciei uma experiência que, e aí eu vou entrar aqui no campo da religião, né? Eu estava fazendo uma sessão de quimioterapia e nesse dia eu estava tendo muita dor e eu me cobri com o lençol e comecei a chorar e questionar Deus, eu não quero mais isso, me leve, chega, eu não aguento mais. E do nada, uma senhora, porque quem faz quimioterapia geralmente faz em cadeiras, numa sala coletiva, né? E uma senhora que estava fazendo quimioterapia também, ela saiu do outro lado da sala, veio até a mim e disse: Deus está dizendo que você tem tratamento, isso é o que vale. Quem falou isso? Uma senhora que estava fazendo quimioterapia do outro lado da sala. Veja, nunca vi aquela mulher, ela jamais poderia saber que eu estava ali questionando Deus, dizendo: eu não quero mais isso para mim, me leve, eu chego. E ela fez isso comigo. Então, ela saiu de lá, ela disse: Deus está lhe dizendo que você tem tratamento. Calma. Veja, como é que aquela mulher sabia que eu estava chorando? Porque eu estava coberta, eu estava chorando, mas eu choro sem fazer alarde, eu não calada, mas eu estava naquele momento de muita briga com a minha religiosidade, com o meu Deus, e aconteceu esse fenômeno comigo. Então, assim, não se explica. Olha aqui, ó, olha, eu estou toda arrepiada. Até hoje eu falo e eu me arrepio. Então, não é algo que se explique. Entende? E aí você diz, como? Mais um assunto para pesquisar, vai. É outro assunto. Vamos lá. Mas, enfim. Obrigada, gente. Eu sei, querido. Toma. Deixa eu ir para aí. Agora o professor Antônio Roave, do lado do departamento de psicologia. Aí, foi o que eu falei. Certo. Tudo bem, eu vou mexer nada. Começar de novo, vai. Depois dar uma cortada. Então, a partir dessa pesquisa recente, que era sobre a questão dos novos tempos, as eleições, as últimas eleições, o que aconteceu até hoje, né? Politicamente, a gente vê a relação entre orientação política e orientação religiosa, né? Em relação ao que está acontecendo. Aí, peguei também os dados de outra pesquisa que eu fiz lá durante o Covid, onde tinha mesmas variáveis, similares variáveis, né? Sobre a questão do negacionismo, essas coisas que você sabe a respeito, né? Com complotismo, etc, etc. Aí relacionei e disse: olha, isso tem tudo a ver com o que eu estou escrevendo sobre tecnofeudalismo. Então, eu vou agora fazer uma relação entre... No final, vou falar sobre os resultados preliminares dessas pesquisas. Vou pincelar, porque ainda, inclusive, estou analisando, né? Mas vou dar o arcabouço que está por trás disso, que como eu não dou ponto sem nó, isso vai se transformar, até eu falei com o Alex, em um livro, né? Eu já falei com ele. Estamos escrevendo. E também sobre um artigo que já está pronto, e também outro artigo sobre a questão da alfabetização mediática, né? Que é o tema que eu vou falar aí, né? Então, que a Melissa sabe, porque ele mandou ler essas coisas a respeito. Então, o que eu vou falar, a minha pergunta guia nessa apresentação é: como articular a alfabetização mediática e a sustentabilidade cognitiva? Esse é o aspecto novo. O que é a sustentabilidade cognitiva, né? Que ninguém fala sobre isso, né?
para resistir democraticamente à manipulação que a gente tem algorítmica. Hoje em dia, somos dominados por um algoritmo. Tudo acontece por um algoritmo, né? Na era desse que a gente vem sendo falado por um pesquisador francês, o Cernes, e também o Varoufakis, né? Eles colocaram que a gente está voltando atrás no tempo, a época da Idade Média, né? Chamam de tecnofeudalismo, né? Então, isso, vamos tratar esse tema em relação a que tem as suas relações atuais. Então, vou dar um contexto diagnóstico sobre o paradoxo contemporâneo, né? Essa era da pós-verdade, infodemia, informações, etc. Também sobre o desafio dessa época, né? Seria a manipulação, como eu falei, algorítmica. Esse termo novo, né? Que pouco fala sobre plataformização, né? Economia de atenção, que está na cresta da onda, né? Sobretudo agora, o próximo ano que vai ter as eleições, né? Tudo torna ainda mais veloz, mais rápido. E também sobre esse termo novo, né? Que é um colonialismo, né? Um novo tipo de colonialismo através das redes sociais, né? E depois sobre, então, frente a tudo isso, como é que a gente reage, né? Então quais são as estratégias de resistência? Aí entra a questão da alfabetização mediática e informacional, né? Então, entram dois pontos que eu levanto do ponto de vista teórico. O micro, né? Micro seria a alfabetização. O que é que eu faço para poder modificar os comportamentos das pessoas? E também o macro. Porque o macro o quê? São as instituições, que entra a questão da pesquisa que eu realizei, que estou analisando agora, né? Então, você tem que juntar essas duas coisas. Se você não considera o micro com o macro, você não é somente ensinando até alfabetizar as pessoas do ponto de vista informacional, mas é a questão nesse sentido. Então, assim, é finalizar com a justiça, eu chamo de cognitiva, ou seja, como é que a gente alcança uma cidadania crítica e democrática. É um projeto cultural, pedagógico, envolvendo tanto política e também religião, que a gente vai ver que religião não está fora desse arcabouço, né? Então, é a necessidade, frente a tudo isso, como a gente vivenciou até no Brasil, né? Por exemplo, veio o embate entre o STF com o X, né? Sobre manipulação da informação, que são instituições privadas que querem mandar mais do que tudo o que acontece na nossa sociedade, né? Então, tem que ter instituições fortes, né? Então, o que a gente vai falar? Então, paradoxo, fazendo pincelada aí, sem demorar, porque o tempo está curto, né? Então, o paradoxo da sociedade contemporânea, né? Vivemos uma era que é amplamente caracterizada pela disponibilidade instantânea de informação, né? A gente tem tantas informações, tanto na internet, tanto nas mídias sociais, na inteligência artificial, etc, etc. Então, graças à internet e à tecnologia digitais, temos acesso a quantidade praticamente enorme de informações, como nunca tivemos, né? Você vê, 30 anos atrás, o que é que você fazia? Não, praticamente você recebia o jornal Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, né? Os dois. Tudo bem. Tá bom. Então, a gente tem, resumindo, tem a domínio da narrativa versus os fatos. Os fatos já não existem mais, né? Então eu vou utilizar essa sabedoria antiga, né? Isso é uma coisa que você encontra facilmente. Você pode vencer 40 sábios com um único bom argumento ou fatos, mas não pode vencer um idiota com 40 fatos ou bons argumentos, né? Como? Exato. Vivemos em tempo que a verdade perdeu o valor de mercado, né? Não tem mais verdade que tem valor. Não importa quantos dados, estudo, evidência você apresente, né? O interlocutor escolheu a ignorância, a identidade de verdade virou teatro. Então, é inútil discutir, né? Então, nesse sentido. Então, tem uma frase que eu peguei, que é bem curta, é o Paul Ricoeur, né? Que ele resume um pouco tudo o que eu estou falando. Vivemos numa época em que a bulimia dos meios corresponde à atrofia dos fins. Entenderam essa frase? O que ele quer dizer? Né? Destaca o paradoxo da modernidade. Temos uma superabundância de meios, né?
tecnologia, recurso, informação, inteligência artificial, o que você quiser, mas uma crescente incapacidade de definir os objetivos significativos, entendeu? Então, o que é a bulimia dos meios? Seria esse excesso de ferramenta à nossa disposição, né? Tem o celular, tem o Uber, tem isso, tem aquilo, etc, etc. Mas tem a atrofia dos fins, né? O que é? Indica enfraquecimento dos valores, ideias, orientações éticas que devem orientar seu uso. Então, essa é a questão que entra em campo, a questão da educação mediática, né? Então, qual é o desafio da era digital? Desinformação é a manipulação algorítmica, que a gente vai destrinchar, a plataformização e a economia de atenção, né, que são 2 pontos principais, né? E o colonialismo de dados e o tecnofeudalismo digital, né? Então, a questão central que a gente tem é como resistir democraticamente ao tecnofeudalismo digital, né? Quer dizer, a gente está virando tudo servo, né? Agora, hoje em dia, para entrar no banco, você tem que fazer 1000, né? A gente fica doido. É? Governo, isso é qualquer coisa, entendeu? Antigamente era muito simples, né? Você pegava, fazia um cheque e pagou. Olha, para pagar, aí você tem que confirmar, porque senão você tem um hacker que rouba o seu dinheiro, etc, etc. Então a gente fica doidinho, mais ou menos, nesse negócio. E também articulando a atividade mediática, como eu falei, né, com a sustentabilidade cognitiva. Dando uma explicação, mas que a gente vai tratar mais em detalhe, que é a sustentabilidade cognitiva? Seria a capacidade de preservar, ao longo do prazo, o ecossistema informacionais crítico e autônomo, articulando práticas pedagógicas, né, contínuas, que seria o nível micro, né, com mudança regulatória e tecnológica, a nível macro. Pensa bem, Silvânia, sobre a questão das instituições do ponto de vista jurídico, né? Visando a justiça cognitiva e, sobretudo, que vem falado, né, por exemplo, a nível mais alto, é a soberania, né, do próprio país, a soberania informacional. Então, se você não tem soberania sobre as informações, você não está mandando num país, né? Então, essa questão. Então, quais são os caminhos? Então, essa questão que eu estou falando, micro, que seria transversalização curricular, literácia de dados, privacidade, análise crítica de notícia, produção responsável de conteúdo, simulação de jogo e desinformação. Tudo isso é importante, mas não é suficiente. O que precisa é o macro, seja as estratégias regulatórias, né? Então, qual é? A transparência e audibilidade algorítmica. Tem que ter alguém que vai controlar isso. Hoje em dia é uma terra sem ninguém, entendeu? Terra quem manda mais. Limitação de extração de dados, né? Nós somos os produtos a ser saquejados. Antigamente eram as terras, era isso, era aquilo. Hoje em dia somos nós, né? A gente vai ver mais em detalhe. Incentivo alternativo públicos abertos, indicadores de verificação e participação, né? Então, o objetivo é justiça cognitiva, como eu falei, justiça transpersonal. Fazendo um exemplo, eu peguei esta semana essa informação, olha, que é um absurdo, veja bem. Meta lucra 16 bilhões por ano com fraudes. E 10% da sua receita total é a partir dessas fraudes. Aí você diz, então ele está fazendo alguma coisa. Não. A investigação revela que, apesar de ter conhecimento da presença massiva de anúncios fraudulentos, o gigante das redes sociais não toma medida para travar. Aí vem a ironia agora. Preste atenção ao que eles fazem, que está escrito na última frase. A única ação conhecida por ter sido implementada foi o aumento de preço cobrado aos anunciantes. Então, se você é um fraudador, eu não vou cortar você. Aumentou você pagar a respeito você fazer a fraude. Então, quer dizer, virou uma conivência das plataformas digitais em roubar. Praticamente é isso, né? Você está sendo roubado, né? Porque está sendo enganado. Então, isso parece uma piada, mas é verdade. Você pode procurar na internet a informação, é isso aí, eu peguei, joguei por aí.
Então, a alfabetização mediática, sem entrar muito nos detalhes, né? A habilidade de acessar, analisar, avaliar e criar mídia em diferentes formas, etc, etc. Então, a capacidade que a gente tem que ensinar, tanto as crianças como os adultos, velhos, todo mundo, etc, etc, questionar, avaliar, verificar a informação que nos consome. Então, isso significa educar como resistência democrática, né? Sem entrar muito nos detalhes, pulando, porque é bastante coisa. Então, evidência e desafio. Então, a alfabetização mediática não se reduz à técnica de verificação ou uso consciente das mídias, né? Então, você precisa ter aspectos cognitivos, né? Analisar e interpretar as informações, também os aspectos éticos, né? Avaliar impacto sociais e responsabilidade do que você está postando ou recebendo, o que você vai procurar, né? E sociais, a participação responsável no espaço público digital, né? Então, a eficácia depende da contextualização cultural e curricular nesse sentido. Então, esses programas, em geral, de alfabetização digital, têm impacto limitado, como eu falei, né? Ou seja, mesmo apesar de você incentivar o diálogo com o repertório e prática cotidiana, etc, etc. Tá. Então, sustentabilidade cognitiva, como eu já expliquei antes, né? É a capacidade de preservar ao longo do prazo ecossistemas informacionais, crítica e autônoma, articulando práticas pedagógicas, né? Tanto o nível macro como o nível micro como macro. Então, esse objetivo é hábito permanente de verificação, escrutínio e detalhar e crítica. Então, o objetivo é sempre cidadania crítica e democrática. Então, agora vamos tratar esses 3 assuntos que são fundamentais nesse argumento, que é das telas ao poder. Então, o que é plataformas digitais, o que é plataformização e o que é plataformismo. Parece que são iguais, mas são coisas diferentes. Então, o que é que são as plataformas digitais? É simples, são as ferramentas, né? Todo mundo usa, todo mundo conhece. São o quê? WhatsApp, Facebook, X, Twitter, TikTok, Instagram, Netflix, Mercado Livre, Uber, Amazon, o que é que não usa hoje em dia, né? Quer dizer, o Alex hoje esperou 40 minutos para chamar o Uber, né? Então, o Uber é o clássico, né? Quer dizer, ele não tem carro, não tem funcionário, né? Mas tem o algoritmo que ganha milhões. Não estou falando de você, não. E não tem nada, mas tem o algoritmo. Então, ele controla tudo. Então, você não sabe, por exemplo, na hora de ponta, quando tem muita gente querendo, o preço aumenta. Então, você não tem uma regulação. Quando ninguém procura, o preço baixa. Então, ele tem uma forma de manipular as coisas, né? Então, estamos nessa aí, entendeu? Então, são aplicativos, sites que funcionam como ferramenta para comunicação, compra, transporte, entretenimento e tudo. Você vê, e se você vê, é tudo do norte, país do norte. Até o TikTok, o único que era do sul global, o Trump quer comprar, né? Porque tem que ser tudo dominado por o império, né? Que está se esfacelando, né? Então, graças a Deus. Amém, Jesus. Tá bom. Vamos lá, continuar. Então, agora vamos explicar o que é a plataformização, que é a intermediação. Isso aí que o Uber faz, né? Olha, coloquei até a foto do Uber, né? O Alex procurando o Uber, né? Saiu de novo, né? Ixi, Maria. Ó, vou mexer mais não, tá? Tudo bem. Então, lá tem a fotografia do Uber, estão vendo, etc, etc. Bom, espera aí, eu estou falando o quê? Ah, sim. Então, a plataformização praticamente é uma intermediação, o processo de dominar essas interações, né? Quer dizer, usando como... Então, são os intermediadores. Então, por exemplo, 2 pessoas conectadas em nuvem são a plataforma do Uber, etc, etc. Vamos lá. Terceiro passo... Espera aí, deixa eu ver se está continuando. Por que não continua? Então, o terceiro é o plataformismo. O que é?
é o capitalismo das plataformas. Considero que é o sistema econômico que dá poder às empresas que controlam as plataformas, entendeu? Fazendo um exemplo, diferente fábrica do passado era o Fordismo, né? Ou da produção flexível, o toyotismo. E agora o lucro não vem só dos produtos, mas do controle das plataformas e da coleta de dados dos usuários. Antigamente o ganho era a partir da venda dos carros, a produção dos carros, ou qualquer produto. Hoje em dia é a partir das informações que ele pode captar de você. Então, o usuário torna-se matéria-prima do sistema. O que mudou, então? Antes, a riqueza vinha da produção de bens, carro, máquinas, etc, etc. Agora, a riqueza vem do uso das plataformas digitais que controlam a informação, a atenção e dados pessoais. Então, os dados pessoais hoje são a mudança. Por exemplo, na eleição de 2016, nos Estados Unidos, está comprovado, tem artigo até no New York Times, né? Eu tenho em outra apresentação, o Trump ganhou as eleições porque em 4 swing states, né, aqueles estados, né, ele, através das informações, modificaram os eleitores, né? Swing state, você sabe, são aqueles que estão 50% de um democrata ou republicano. Então, se você tem aqueles estados, você manda informações falsas, aquele 2, 3% você ganha as eleições, né? Então, as plataformas são as ferramentas, né? A plataformização é quando ela domina nossas interações, é o domínio das interações. E o plataformismo é o sistema econômico que dá poder às empresas que controlam essas plataformas. Então, esse tripé é que controla a nossa vida, é que domina hoje em dia o mercado, né, a nível internacional, né? Bom, aí também fazendo exemplo, né, por exemplo, você pode ler as piadinhas, né, do Uber, né? Então, isso é que é o pior, é que ele tem tanto poder, mas são instituições privadas. O Facebook pertence ao Mark Zuckerberg, a Amazon pertence ao Bezos, né? Tudo. O X pertence àquele debilóide do... Como é que chama? Como é o nome? O Musk, etc. Elon Musk, etc. Então, só está de infraestrutura privada. Eles decidem o que eles quiserem. Então, isso é, quer dizer, por exemplo, até no Brasil tentaram mudar a legislação. Conseguiram, né? Tive aquele deputado do PCdoB, do Orlando, né? Que procurou, mas não passou, né? Então, ele continua mandando e desmandando. Na comunidade europeia, por exemplo, aí aconteceu agora recentemente, tem toda uma grande briga, porque ele não quer pagar imposto. Quer dizer, ele diz, eu não pertenço, não sou europeu, então eu não pago imposto. Então, ele ganha bilhões, e a gente paga imposto, né? Então, a gente não paga, né? Por exemplo, hoje em dia, professor universitário paga 27,40% de como é que chama? De taxas, né? No salário. Então, você entra nos detalhes disso. Bom, vamos entrar sobre outro assunto, então, sobre como funciona a plataformização. Então, esse sistema que eu vou tratar agora separadamente, que é a economia da atenção, né? A restrição da autonomia dos usuários, né? A questão jurídica, né? E regime de visibilidade, né? Tá? Então, a plataforma não apenas organiza a informação, mas controla a visibilidade e molda o debate democrático, porque eles, quer dizer, você vai ver na próxima eleição, isso vai ser tudo dominado pela plataformização, né? Então, isso significa que, de acordo com a economia da atenção, então, é o seguinte, a economia da atenção não é neutra. Então, a noção de economia da atenção, por exemplo, foi antecipada por Herbert Simon, né? Quer dizer, o que revolucionou sobre a questão de questionar que o ser humano não é um ser racional, clássico. Quer dizer, a racionalidade, ele chama bounded rationality, ou seja, nossas decisões não são racionalmente lógicas, mas são enviesadas. Tá? É isso que está mostrando. Então, a noção de economia de atenção é antecipada por Herbert Simon, 71, né? Inclusive 3 Nobel da economia, que na realidade são de psicologia fora, a partir dos estudos de Herbert Simon da década de 70. Sustenta que em um contexto de abundância informacional,
o recurso verdadeiramente escasso passa a ser a nossa atenção, né, dos seres humanos. Ou seja, quanto mais informações circulam, né, a infodemia, né, mais difícil se torna selecionar, processar, avaliar criticamente o que consumimos. Aí entra em ação as plataformas que manipulam. Nesse cenário, as plataformas digitais competem ferozmente com esses recursos limitados, transformando o tempo e o foco dos usuários, né, em mercadoria e matéria-prima para extração de dados, né? Então, no contexto de uma economia de informação, a qual reduz a vida cotidiana, entre os dados pessoais, atenção, etc, etc. Tá bom? Pulando aí. Como é que funciona a economia da atenção? Por exemplo, aí tem vários exemplos, coloquei vários exemplos como funciona na prática, os mecanismos. Rolagem infinita, né, que chamam infinite scroll em inglês, o push, que é notificações, você, por exemplo, você sai de algum site, aí eles começam a te encher o saco, por que você não volta? Nós amamos você, etc, etc, né? Recomendação algorítmica personalizada, né? Você gosta de futebol, aí você recebe um montão de informações de futebol, tu não sabe nem precisar repetir. Curti de comentário, né? Isso é o reforço positivo, né? Via da confirmação. Funciona com reforços emocionais, exatamente, a gente vai ver o assunto, sou eu, não, tudo bem. Video curto e meme, etc, etc, tudo bem. Segundo ponto, são restrições da autonomia dos usuários, né? Então o que a plataforma criou regras próprias. Então, quantas pessoas você usa essas plataformas e quantas vezes você leu as instruções que eles te dão. Se você não aceita, eu vou cair fora, entendeu? Para dentro, como eu coloquei. Plataforma, regras privadas, o usuário só pode aceitar ou cair fora, sair insultado, entendeu? Então, isso não pode existir dessa forma. Deveria ter um sistema regulatório, uma accountability, não é, Silvânia? Entendeu? Bom, depois tem a outra questão, é regime de visibilidade, né? Então, a tendência toda a caixa preta que precisa de observabilidade. Tem alguém que vai checar essas informações. Transparência tradicional não basta. Precisa um monitoramento contínuo e auditado do sistema. Não existe atualmente, né? Até quando os parlamentares procuram levantar esse debate, isso não vem à tona, né? Então, precisa uma verificação independente e responsabilização pública, né? Que chama de accountability, né? Que se utiliza, né? Por exemplo, tem uma pesquisa que foi realizada em 2022 por UDSGA, que a gente já sabe, né? Mas de qualquer maneira é bom citar, onde ele analisou a questão cronológica e a personalização das informações que são manipuladas. O que ele encontrou, todo mundo vai saber o que aconteceu. Resultado, amplificação algorítmica. O que significa? Maior visibilidade para conteúdo de direita, mainstream, em 6 dos 7 países. Então, dependendo dos interesses do algoritmo, né? Quem controla o algoritmo, controla como as informações são veiculadas. Então, em 7 países dessa pesquisa de UDSGA, que eu posso dar de referência, todo mundo pode ter acesso, a direita tem sempre prioridade, entendeu? E também tem a questão, não é somente, também do pagamento. Por exemplo, até eu investiguei. Você sabe Israel na guerra lá em Gaza, na Palestina, os bilhões que eles pagam, bilhões que paga para as plataformas para amenizar o genocídio que está acontecendo? É só você buscar, eu tenho todas as informações que vai entrar no livro. Senão vamos ser cortados. Né? Então, a conclusão é, os algoritmos não são neutros, né? Modo alcance e a visibilidade de forma desigual. Né? Então, mediação algorítmica, impacto, visível e invisível, essas coisas, regulação das plataformas, educação mediática, etc, etc. Aí entra a questão que é dataficação, né? Então, a transformação da prática cotidiana em dados. Não, tudo o que a gente faz, navegação, consumo, interações sociais, emoções, o que você curte, o que você não curta, só extraído, analisado e monetizado, né? Então tudo é.
Então, por exemplo, tem os bioaristotélicos, tanto do ponto de vista biológico, né? Por exemplo, você tem o smartwatch, né, que verifica isso, pode ser tudo utilizado, né, para quem quiser. Político, né, debate público e comportamento eleitoral, técnico, uso de ferramenta tecnológica, econômica, até religioso tem, né? Dado torna-se mercadoria, moda de ter infraestrutura. Né? Então, vamos lá, falando sobre o tecnofeudalismo. Então, a plataforma atua como senhores feudais, né? Então, o tecnofeudalismo, praticamente, o que é? É uma teoria que descreve uma nova forma de organização social e econômica, onde plataformas digitais e grandes empresas de tecnologia, as famosas Big Techs, atuam como novos senhores feudais, extraindo o valor dos usuários e controlando o acesso a serviços essenciais. Né? Essa teoria argumenta que a dinâmica tradicional do capitalismo foram substituída. Né? Marx não funciona mais, não é mais o capitalismo, tem que estudar essas coisas, né? Por uma estrutura mais semelhante ao do feudalismo. Então, voltamos atrás ou antes do Marx, né? Com plataformas digitais ocupando o lugar de mercado e extração de renda substituindo o lucro. Tá? Então tem amplificação algorítmica, polarização intensificada, discurso radical, todo mundo sabe disso, né? Confiança pública, se deteriora, né? Tudo bem, etc, etc. Impacto, vamos lá, isso aí, tudo bem. Isso é por, a economia dos afetos também é um ponto importante nessa questão, né? Então, a economia dos afetos tem o lado positivo, pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Então, as plataformas digitais se aproveitam, né? Transformam emoções e sentimentos em fonte de valor. Então, a economia da atenção, que era tempo e foco, aqui é o centro, são os afetos, né? Os afetos são forças sociais coletivas. Medo é fundamental, né? Indignação, entusiasmo, angústia. Angústia não, como é que se diz em português? Angústia, exatamente. Mas não vou entrar. Esperança, etc, etc. Fazendo exemplo, mobilização religiosa, né? Uma campanha online de oração e um vídeo de testemunho emocionante circula. Milhares de compartilham, participam, geram sentimento de coletiva, engajamento em evento religioso, etc. Por exemplo, indignação coletiva, por exemplo, o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Um vídeo de injustiça policial viraliza, milhares de pessoas compartilham com comentário de revolta, gera protesto de rua e pressão política. Isso é tudo dinheiro para as plataformas. Eles adoram essas coisas, entendeu? Então, quanto mais você viraliza, quanto mais eles ganham. Então, entusiasmo e pertencimento, por exemplo, você, torcida, vai Brasil, né? Por exemplo, tem a partida de futebol, etc. E medo de polarização também, notícia alarmista, desinformações sobre saúde e segurança, se espalha, etc. Bom, tudo bem. Teu lado negativo e positivo, já falei. Feito isso, já falei. Manipulação, etc. Então, isso um pouco resumindo, né? O ambiente digital é enviesado, já perceberam isso, né? Algoritmo filtro, organiza e prioriza conteúdo, né? Então, tem viés da confirmação, que é um clássico, né? Quer dizer, instituído a partir dos estudos de Herbert Simon, tendência a buscar valorizar afirmações que confirmam as crenças prévias. A heurística da disponibilidade também, a superestimação de informações recentes, vividas, fácil de lembrar. É tudo que tende a polarizar a discussão, né? Então, a adoção de posição cada vez mais extrema é ambiente fechado, que funciona como câmara de eco. Então, quanto mais essa câmara de eco influencia as pessoas. Exemplo prático, né? Mensagem-chave. O que vemos online não é fruto apenas de nossas escolhas, mas de sistemas invisíveis, isso que é importante, que a gente não percebe isso, né? Que molda a nossa experiência. Então, quando vemos repetidamente notícia alinhada às nossas opiniões, acreditamos que todo mundo pensa assim. Então, isso funciona, por exemplo, as bolhas, né? Então, essas bolhas, né, sociais funcionam dessa forma. E você sabe, né, como é que funciona, né? Então, até informação, uma notícia negativa para um determinado grupo, o cara transforma a informação para se tornar positiva para aquele grupo. E vai só para aquele grupo. Então, por exemplo, tem um grupo de bolha de militares, toda a informação para um grupo dos evangélicos, tudo para os evangélicos, grupo dos espíritas,
Não, tudo bem. Depois tem a questão que eu já falei, né, da opacidade do sistema. Credito artificial não são transparentes. A gente sabe que essas coisas a gente não percebe, né? A mensagem-chave final: autonomia aparente, mas decisões condicionadas por sistemas ocultos. Conclusão: precisamos de consciência crítica sobre o que consumimos, né? Políticas públicas que garantem transparência e responsabilidade e capacitação cidadã para resistir à manipulação. Mensagem: o poder informacional não está apenas em conteúdo, mas nos mecanismos invisíveis que o distribuem, certo? Outro ponto é o colonialismo de dados, com certa analogia, né? Países periféricos tornam-se dependentes da infraestrutura digital controlada pelo norte global. O Brasil é um exemplo, a Venezuela, toda a América Latina somos uma colônia, né? Tá? O sul global também no geral, por exemplo, o Oriente, né? Global. Só que com o surgimento da China, Rússia, etc., né, os BRICS, etc., tem uma mudança, né? E o sistema imperialista, que fica multicêntrico, entra em colapso, né? O império. Então, sem o controle sobre seus próprios dados, o sistema de conhecimento, a sociedade perde a capacidade de inovar, tomar decisões estratégicas, independentes, em última instância, determinar seu próprio futuro. Tá. Então, a sustentabilidade cognitiva, eu não vou repetir, tá? Mas eu vou sobre a questão. Sem essa articulação do micro e do macro, eu já expliquei, os ganhos da alfabetização mediática são minados por arquitetura algorítmica que coloniza a atenção e as emoções de dados, né? Então, então, a questão é, porque é um projeto político, porque não é apenas uma questão educacional, como eu venho falando, mas é uma questão de um projeto social, cultural e político, né? Então, ecossistema informacional saudável e democrático, preservação da economia crítica, né? Então, eu escrevi um mantra. Se é o macro, o micro se dilui. Se é o micro, o macro se enraiza. Gostou da poesia? É para simplificar, né? Todo mundo entendeu a partir do meu mantra? Tá? Inventei o mantra. Então, eu posso ter outro mantra. Se mudar o ambiente, a mente desaprende. Se mudar a mente, o ambiente se reforma. Gostaram? Tudo bem. Isso aí não, tudo bem. Então, da crítica à resistência, frenar a estrutura, o problema é o conteúdo da estrutura, a plataforma, tudo bem. Então, vamos lá, tudo bem? Certo. Então agora vou finalizar essa parte antes de portar as coisas novas, né, das pesquisas. A justiça cognitiva, o que entendo? É a alfabetização mediática isolada em forma, integrada transforma. Então, a informação não pode ser isolada a partir do indivíduo, mas tem que ser integrada em um conjunto total. Então, a sustentabilidade cognitiva seria, então, exatamente essa relação do micro e do macro, como eu falei para vocês, que eu que venho colocando. Então, aqui vem a questão. Eu pedi para a inteligência artificial fazer o que eu escrevi aí. Sem ciência, não há verdade. Sem educação, não há consciência. Sem regulação, não há justiça. Aí eu pedi, me transforma num coisa. Aí fez a democracia, está lá em cima. Entendeu? Gostaram bonitinho? Esse é a verdade ou não é verdade? Como? Esse é a verdade ou não é verdade? A verdade vai ser triste. Sim. Na realidade, a verdade, na realidade, não existe, né? Eu sei. Mas a gente entende o que eu quero dizer, né? Até na Bíblia, verdade, o que Jesus disse não é a verdade, não. É emet a palavra. Você sabe como se traduz emet? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele traduziram do grego, né? Aí traduziram como é verdade, que é aletheia. Na realidade, a palavra original na língua aramaica é emet. E o que significa emet? Não significa a verdade, não. Ele significa a prática. A prática. Ou seja, o que falava Jesus? Ele era um radical, né? Era contra a religião judaica dos fariseus, né? Então, se você não pratica, é só lembrar a parábola do bom samaritano. É inútil você prega, reza na igreja, mas se você não pratica o que você prega, não vale nada.
Então, está errada a Bíblia. A Bíblia traduziram 60 anos, traduziram do grego. O grego está traduzido erradamente do código, certo? Hoje o sentido de verdade em ação. Né? Que não existe Mas a verdade em ação é a prática, minha filha. É isso que eu estou dizendo. Tá? Bom, então, a ciência é produção de conhecimento crítico, evidência ou teoria, né? A educação é a prática pedagógica inovadora, cultivo de hábitos e valores. E a regulação, política pública eficaz e transparente, incentivo alinhado, práticas abusivas desalinhadas. Então, é tudo isso que cria o que é justiça cognitiva e soberania informacional, né? Bom, aí eu peguei, essa semana, eu achei uma frase que bem interessante do Harari. Eu tenho o vídeo, né? Eu posso até, mas não vou colocar o vídeo, etc. Então, se quiser, eu mando o vídeo, né? Você me pede que eu mando. Ele diz o seguinte: a ciência não trata de verdades, mas do poder. Tem tudo a ver com o que eu falei até agora. A história é movida por narrativa, que ele traduz como stories, né? Porque tem history e story, né? Ele não precisa ser verdadeira, você precisa fazer o que todos acreditam na mesma história. Aí depois, a frase mais interessante, até agora não falou nada demais, né? O que eu acho interessante é a última frase, que tem toda a ver com o que eu vou falar depois. Quem detém os dados, realmente detém o futuro. Tem tudo a ver com o que eu falei até agora. Até, não somente do ponto de vista cultural, histórico, mas também do ponto de vista religioso, entendeu? Até espiritual, né? Então, o depoimento de Harari é provocador, porque expõe uma realidade. Ciência, história e dados não são apenas instrumento de conhecimento, mas também de poder. Quando o governo e atores políticos investem somas imensas em big techs, que eles estão investindo em big techs de forma maciça, para mudar a narrativa, o que está em jogo não é apenas a circulação da informação, mas a própria qualidade da democracia, da soberania de cada país, de cada pessoa. Então, esse ponto é crucial. Governo e partidos políticos, né, e também grupo religioso, em diferentes países, têm investido em contrato bilionário com Big Techs. Né? Você vê, acende a televisão de manhã e não acende, né? Por exemplo, aqueles programas religiosos, né? Tem toda hora, etc. Que pagam bem dinheiro para poder... Para garantir acesso privilegiado a dados, é uma ferramenta de comunicação. A comunicação é tudo hoje em dia. O resultado é uma assimetria. O que acontece do ponto de vista assimétrico? Cidadãos comuns têm acesso limitado à informação, enquanto elites política e econômica controlam o fluxo de dados e, portanto, a capacidade de influenciar o próprio comportamento das pessoas que são usuários e não sabem que estão sendo fagocitados, né, por todo esse sistema. Aí eu vou para o Francis Bacon. O que é que ele falou? Bem interessante a partir do que ele... O conhecimento é poder. Percebeu que ciência nunca é um fim neutro. Isso no século XVII, né? E, antes de tudo, é um meio. É um instrumento de poder em dupla face, para dominar a natureza e para organizar a sociedade. Ideia central é saber, por natureza, potesta, que ele chama de potestas, que é o conhecimento inseparável da estrutura de comando e das finalidades públicas. É a capacidade de agir, comandar e transformar. Entendeu? Então, Bacon identificou a arma. Quem foi além do Bacon, Francis Bacon, né? O Tocinho, né? Francis Bacon, que seria o Foucault, que desventou o seu mecanismo de poder. Então, o que é que falou o Foucault? Bem, de forma resumida, né? Que vocês podem ver. Então, o Foucault trabalhou sobre a desconstrução do saber inocente. Preste bem atenção, que tem tudo a ver com o que eu falei até agora, o que está acontecendo, isso na década de 80. A radicalização do conceito. O que ele diz? O foco mudou de conhecimento como ferramenta, que é do Bacon, para a instituição do saber como fábrica de realidade, o que tudo está acontecendo hoje em dia. Né? O conceito-chave é o regime de verdade. Presta atenção à terminologia. A palavra traz tudo.
É fundamental a palavra, né? Não se trata apenas de produzir verdades isoladas, mas de criar regime de verdade ou sistema complexo de discurso que determina o que é aceitável falar. Hoje em dia, você fala mal, fala genocídio, você é ostracizado. Se você fala da Ucrânia, também, né? Aí você, por exemplo, acessa a internet e baixa para 10 pessoas. Antes tinha 10 mil pessoas, agora baixa para 10. Isso é o controle. O que é credível acreditar, estabelece o que você tem que acreditar. É o que torna a norma social a ser seguida. Preste atenção, ele desvelou tudo. Parece que ele falou 20 anos atrás o que está acontecendo hoje. A ciência, a medicina, a justiça, a política, a média, não são apenas fonte de informações, mas instância de certificação que conta como verdadeiro em uma sociedade. Então, a verdade não é uma verdade manipulada. Então, o que eu escrevi no final, como mensagem, para desafiar o regime de verdade de hoje, primeiro precisamos parar de tratar como fenômenos naturais, porque todas essas verdades, eu digo, isso é a verdade, né? Que são construções humanas e, portanto, pode ser desconstruída. Então, ele é um desconstrutor de verdades falsas. Mas não vamos ser tão negativos, procurei ter esperança também. Mesmo sob o cerco da ciência, preserva a busca pela verdade. A verdade entre aspas, né? Porque, na realidade, a ciência trabalha com a mentira, né? O que é mais provável, nessa aula eu falo para os alunos, quer trabalhar com a mentira? Trabalha com a mentira. Se você tem, se a verdade, acabou a ciência, né? Então tem que ser alguma coisa que pode ser modificada. Se pode modificar, não é verdadeiro. Né? Então, a história da ciência não é uma linha reta de progresso, mas uma série de resistência, né? Mesmo sob processos ideológicos, ciência preserva a autonomia epistemológica. Ilha de resistência, cientista, laboratório, tradição. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Praticamente, a ciência está sendo controlada, né? Todas as universidades não podem falar livremente, tem que estar de acordo com um padrão, o livreto que as instâncias normativas da Casa Branca determina sobre o que as universidades podem pesquisar, o que pode ser financiado, o que deixa de ser financiado, etc, etc. Corrente de pensamento contra-hegemônica existe, né? Então, a busca pelo conhecimento foi um instituto de sobrevivência. Aí eu fiz uma tabela, né, para ele se simplificar. Ontem, dogma político e pedocência imposta pelo Estado. Hoje em dia não tem mais dogma que só imposto, como numa ditadura, né? Você pega a ditadura de 64, ele estabelece os dogmas que é verdade, não. Hoje não tem mais. Hoje a Big Tech é seu poder infraestrutural. Ele só é ele que são os dogmas. Ele que estabelece a verdade. O que falava o Foucault. O que é verdade, o que eu posso falar, o que eu posso acreditar. Antes tinha uma censura vertical e visível. Hoje em dia é manipulação algorítmica e opaca. Terceiro ponto, mais importante. Não tem mais controle da informação simples. É mais do ambiente geral informacional, que é controlado por essa Big Tech, dessa plataformização. Então, o novo mecanismo de poder é plataformização, economia da atenção e tecnofeudalismo digital. O desafio hoje é... isso é o mais importante, essa frase no final. Preste bem atenção, viu, Getúlio? O desafio hoje não é calar a boca do cientista, mas sussurrar no ouvido de bilhões. Gostaram? Ouviu, Alex? Bom. Tá bom, tá bom. Então, o que levar dessa jornada? 3 convicções, tentei resumir assim. A autonomia é possível e necessária. A história nos mostra que a busca pela verdade é resiliente em qualquer sistema. É possível e evitável abrir espaço de liberdade intelectual. Não há desculpa para o conformismo. O inimigo se metamorfoseou, não sei se é essa palavra, mas eu criei. Tá? A luta pela autonomia do pensamento não acabou, ela apenas mudou de inimigo explícito, o dogma de Estado, para uma arquitetura implícita de controle, o algoritmo, as plataformas. Reconhecer o novo campo de batalha é o primeiro passo. Terceiro ponto é, nosso objetivo é a soberania cognitiva, que venho falando assim. O objetivo final não é apenas sobreviver ao ambiente digital tóxico, mas construir um ecossistema de sustentabilidade cognitiva, que venho falando, do micro versus macro,
é necessário lutar por um direito fundamental à liberdade cognitiva, à capacidade de pensar em si mesmo, protegido por manipulação em escala industrial, esta defesa última da democracia. Então, a mensagem é: o mesmo instinto que fez a ciência resistir a dogma é o que nos chama a construir hoje uma sociedade imunizada, como se fosse uma vacina, à manipulação. Ah, é isso. Bom, eu vou pular isso. Não, vamos ler. Então, li 6 frases que eu criei para resumir o que eu falei até agora. A ciência sobreviveu porque praticou resistência epistemológica. Se a liberdade cognitiva, a liberdade política é fachada, a alfabetização mediática é tradução contemporânea dessa resistência, plataforma e algoritmo são novos vetores de poder, sustentabilidade cognitiva é igual ao ecossistema que protege a autonomia, e democracia exige liberdade cognitiva garantida por educação mais regulação. Final, liberdade cognitiva não é luxo, precisando de infraestrutura cultural, institucional e técnica. Aí gostei do Kant no final, que ele fala, peguei uma frase bem interessante. Não basta... Tem a frase lá embaixo, né? Consegue ler? Tá, está pequeno. Não basta chegar fato num castelo de algoritmo. É preciso reescrever as plantas do castelo. Sem soberania informacional, viramos vassalos, confortavelmente enganados pelo algoritmo. A pergunta final é simples e brutal. Você quer ser usuário ou servo? Kant tinha razão. Pessoas são fins. No tecnofeudalismo, esquecemos isso, até sermos descartados. Né? Porque ele questionava a questão de ser meio. Então, você tem que ver as pessoas como fim, não como meio, para conseguir as coisas. Reconectar a presença e dignidade é o início da resistência, educar, regular, desenhar ambiente, para que encontro vença o algoritmo que todos nos controla. Final, que não é final, que a verdade não precise de silêncio para existir, mas de instituições que suportem ser contrariadas. Então, a partir do momento que você não pode contrariar as instituições, aí o silêncio, entendeu? Bom, se nossa instituição aguenta a crítica, nossa democracia aumenta o futuro. Em outras palavras, quando podemos falar, discordar e criticar sem isso destruir, sem que isso destrua as instituições, a democracia fica mais firme e confiável. Espera aí, o que aconteceu? Espera aí, cadê? Espera aí. Ele cansou meu computador. Deixa eu finalizar aqui. Pegou? Tá. Então, agora, rapidamente, eu vou partir a partir daquelas pesquisas que eu falei para vocês. Então, estava fazendo essa pesquisa que eu estou analisando os dados agora, que o título é Confiança nas instituições públicas do Brasil, efeito da desinformação, polarização ideológica e ideologia e religiosidade. Então, aí tem os objetivos, né? Então, verificar isso entre os objetivos. Só vou colocar, dado que estamos no final, etc, etc. Eu vou mostrar esse dado. A gente fez uma pergunta nessa... Eu estou só pincelando alguma coisa, né? Na hora de escolher uma fonte de informação para compartilhar, qual é importante você considera os critérios listados abaixo? Então, tem uma série de fontes de informação. Autoria, reputação de fonte, atualidade, importância, conteúdo, confiabilidade e originalidade. Aí tem as várias religiões. Católica, evangélica, agnóstico, outra religião e sem religião. Preste atenção que está em vermelho. Em vermelho significa que ele colocou, que era, vai de 1 a 5, né? Um que ele não considera válidas. Então, se é negativo, significa o quê? Ele nenhuma dessa importância de fonte de informações para os evangélicos, né? Estão entendendo o recado? Entendeu? Os católicos não. Os católicos são do centro, entendeu?
Agora, o que tem as outras religiões, ou sem religião, é que são muito mais atrelados à fonte de informações, né? Você vê o conteúdo, por exemplo, se é religião, tem correlação positiva e significativa com a autoria, reputação das fontes e conteúdo. Para outra religião, a importância da informação. Para os agnósticos, né, é confiabilidade e originalidade. É um absurdo que os evangélicos, então, ele acredita em quem? Così, na próxima pesquisa vou colocar o pastor, né, que dá as informações. Aí pode ser que, com certeza, aí vou colocar lá, vai lá para 5, né? Então, todas as informações são. Isso é somente um dado. Então, que isso somente... Então, isso que mostra. Os evangélicos, esse grupo tende a atribuir menor relevância a esses critérios e compartilhar informações. Aí eu escrevi aqui. Esse contraste pode ser interpretado à luz da literatura sobre a confiança epistêmica, na qual a fonte religiosa mais dogmática tende a valorizar a autoridade espiritual em detrimento de critérios científicos racionais de validação. Então, são mais objeto de manipulação nesse sentido, né? Porque você não tem que acreditar somente o que ele fala, né? A gente tem que dizer, tem que sempre, como dizia os antigos gregos, será que eu estou certo? Será que o que ele está falando está certo? Entendeu? Tal padrão dialoga com a hipótese de Kahneman, que sugere que o sistema 1, intuitivo e emocional, né, e também podia ser, do ponto de vista religioso, dogmático, domina o julgamento quanto a forte adesão a crenças prévias. Aí, peguei os dados, que eu não publiquei ainda, que até eu com a Alex, antes de publicar, comecei a fazer outras coisas, não publiquei, sou antigo da época do Covid, onde a gente tinha uma escala de complotismo. Aí tem as várias religiões, e olhe, católica, evangélica, espírita, etc. Complotismo e realismo. O realismo significa, complotismo acredita na teoria complotista, né? E realismo, enquanto não são anticomplotistas, né? Então, o que acontece? A evangélica apresenta com complotismo... Conspiracionista. Complotismo. Não se diz complotismo em português? Não? Conspiracionista. Ah, então aprende essa palavra nova. Não conceito. É o comploto, não é comploto? Não existe comploto? Existe complô. Então, comploto. Então, complotismo. Criando um conceito novo. Tá bom, tudo bem. Bom, então você vê que, em termos, o vermelho aqui é positivo, né? Então, a única que tem a valores altos, significativo, com só a católica, mas bem baixa, 0,6, e evangélica, 0,17. Realismo, olha, ele tem negativa, menos 0,20. Entendeu? Então, sem entrar nos detalhes, o recado está dado. Mais importante é isso aqui. Aqui tem uma série de... era uma pergunta que a gente perguntava o quê? Sobre a contenção de Covid, né? Então, você vê, vacinação, uso de máscara, isolamento, e fechamento de praias e fechamento de escola. Todas negativas para os evangélicos. A única positiva, isso é tudo significativo, tudo que está em azul ou vermelho é significativo. A única positiva é tratamento precoce. Lembra o tratamento precoce? Tratamento precoce é a única positiva, ponto 19, entendeu? Depois eu tenho sentimento negativo e sentimento positivo. O sentimento positivo que é o vermelho, aqui nesse caso o vermelho, tem que corrigir, porque senão vai ver. Positivo é do caso dos evangélicos, ou seja, para ele não acontece nada, porque são protegidos por Deus. Por isso que morreram muito mais evangélicos do que outras religiões durante a época do Covid. Em relação ao medo, a questão emocional, medo de Covid é negativo para os evangélicos, né? E também medo de economia, né? Entendeu? São os dois negativos em relação. Sem entrar muito nos detalhes. Isso eu fiz umas regressões também.
também mostra mesmo o resultado, não vou entrar nos detalhes. Uma e meia, então vou finalizar, não vou apresentar os outros resultados. Eu vou terminar lendo três slides, que eu tentei resumir praticamente essas coisas, que eu quero ler com vocês. Leia, Alex. Ah, não, agora não. Está muito cansado. Mas mostra a mesma coisa que eu falei agora. Tá? Se quiser, depois, antes que o artigo é temado. Tá? Leia aí, Alex, leia. Sagrado ao Código, a tradução das identidades religiosas no tecnofeudalismo digital. As plataformas não apenas extraem dados, mas funcionam como verdadeiras máquinas hermenêuticas, reorganizando discursos religiosos, culturais e sociais em simulacros narrativos mercantilizados, convertendo práticas de fé, pertencimento e identidade em matéria-prima monetizável. Nesse processo, a mídia atua como um espaço virtual de produção de sentido, um palco em que práticas coletivas, como celebrações religiosas ou manifestações culturais, são encenadas e hiperbolizadas para criar a ilusão de comunidade. Continua. Nessas dinâmicas narrativas religiosas e sociais, são traduzidas em códigos midiáticos e recodificadas como signos circulantes em novos contextos digitais, multiplicando simulacros de pertencimento e reforçando identidades coletivas e polarizações. Essa dimensão evidencia que a manipulação algorítmica não se restringe ao campo político ou econômico, mas penetra no território do simbólico e do espiritual, apropriando-se de significados partilhados, convertendo-os em mercadorias culturais, não mais apenas bens, mas fetiches comunicativos. Finalizando. Isso aí já é a discussão do artigo nosso, né? É isso, já está escrito o artigo. Essa perspectiva mostra que o tecnofeudalismo digital atua simultaneamente sobre informação e sentido coletivo, consolidando um poder que não apenas administra dados, mas dirige liturgias comunicativas, governa imaginários sociais, como se fossem novas teologias seculares, e reescreve símbolos religiosos em códigos algorítmicos. Assim, o poder das plataformas não se limita ao campo material, mas invade o território do sagrado, colonizando rituais de fé, convertendo-os em mercadorias espirituais, reforçando dinâmicas que atravessam tanto o campo material quanto o simbólico, transformando a transcendência em espetáculo midiático e a espiritualidade em simulacro de consumo. Inclusive, é só ver, por exemplo, a Palantir, do Peter Thiel, ele fala muito sobre essa ritualização, né? Ganha bilhões controlando toda essa plataformização, né? É interessante, por isso eu estou falando, eu escrevi isso pensando nas coisas que ele escreve, né? Que ele coloca, né? Então, virou quase uma religião. Então, praticamente, o algoritmo é o nosso Deus hoje em dia. Então, é isso aí. Então, finalizando. Ai. Perguntas? Na verdade, não é uma pergunta, mas são reflexões, né? A gente vai tecendo enquanto ouve. Eu acredito que desde a pandemia foi ficando cada vez mais claro para nós, pesquisadores da área de ciências humanas e sociais, que, pelo menos o Ocidente, que é onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, enfim, a gente conhece um pouco mais e melhor, nós estamos vivendo uma grande crise que pode ser espiritual, por um lado, está resgatando o tema hoje do encontro, né? Mas é, sobretudo, uma grave crise epistêmica que eu não sei se há paralelos na história do Ocidente, né? Eu acho que a grande questão que se coloca hoje é até o que é verdade. E parece que a pergunta antes desse nosso tempo tão atribulado era como encontrar a verdade, que critérios poderiam assegurar que você está de posse da verdade, as perguntas epistemológicas, né? Mas me parece que a própria noção de verdade desapareceu. Assim, não faz mais sentido se falar em verdade. Parece que as informações que circulam não têm nenhum peso que a gente possa, né, valorar e hierarquizar e até rechaçar. Isso aqui eu não olho para isso porque perdi tempo. Não.
Nesse sentido, eu lembro muito do Chomsky, quando ele fala que um dos mecanismos de manutenção do status quo é simplesmente bombardear as populações com informações, coisas completamente fúteis, sem sentido, né, que vão essas futilidades vão habitando o nosso cotidiano e colonizando nossa cognição. Aí eu lembrei que eu faço parte, obviamente, de muitos grupos de psicologia, no Zap, né, no WhatsApp, e um desses grupos eu nem me pronuncio já há mais de um ano, porque a situação se tornou insustentável lá, né? Estão discutindo agora coisas do tipo, o assunto da semana é Virgínia, que eu não sei quem é, que está tendo um romance ou não com outro homem, que é uma influência que eu também não sei quem é, e muita gente também no grupo perguntando, mas quem é Virgínia? E um debate imenso montar uma Virgínia que ninguém sabe quem é. Sabe? Então, essa coisa é tão distratora que, se você não tiver cuidado, isso simplesmente paralisa o pensamento. Você fica numa espécie de prostração cognitiva, assim, só vendo aquelas coisas passarem, né? Então, tem essa coisa dessa enxurrada de informação circulante, que a gente não tem como evitar, a não ser que desligue o celular, se afaste, mas é impossível, você não pode ficar longe dessas mídias, dessas tecnologias. Então, tem essa questão de como olhar para essas informações e estabelecer algum tipo de hierarquia nelas, né? O que levar em consideração e o que não, e se isso é válido para o conjunto de discursos e conceitos circulantes. Eu acho que isso se atualiza no campo da ciência também, né? Assim, o que eu posso considerar enquanto seguro, por exemplo, na literatura de psicologia? A gente lê muitas coisas, né? Mas será que também a situação não chegou, não alcançou esse rincão também, né? De a gente não poder mais também saber em que confiar, em quem pode ser citado, quem não pode. O que é seguro na psicologia hoje, né? Então, me parece que essa questão da verdade e do peso da informação se tornou de uma gravidade como nunca antes vivenciada. E a sensação, pelo menos que eu tenho, assim, de perda de segurança deontológica e epistemológica, né? E de estar à deriva mesmo. É uma perda epistêmica como eu nunca experimentei, e eu não lembro, Roaz, na minha formação prévia, de a gente sentir algo semelhante nos anos 90 e na primeira década do milênio. É algo que se acirrou, um fenômeno recente. Que se acirrou de 2010 para cá e está atingindo um píncaro de gravidade. E aí, quando se juntou com coisa da religião, então curto-circuitou de vez a história, né? Porque agora as coisas mais absurdas se tornam defensáveis, porque sempre haverá um argumento teológico ou espiritual para legitimar, para chancelar qualquer coisa. E onde é que fica também até a questão da figura da autoridade, que tem um peso, por exemplo. Alguém citar o Estagirita, ou então citar mais próximo de nós o Kant, como você citou, tinha um peso, porque você podia levar em consideração os ditos daquela figura, o pensamento daquela figura, porque havia uma idoneidade no pensamento, né? Você podia até não concordar com o que esses autores dissessem, mas havia uma idoneidade no pensar deles que os fazia dignos de crédito, e você lê-los, prestar atenção no que eles tinham a dizer, né? Mas hoje, esse critério da figura da autoridade está completamente curto-circuitado. Por exemplo, uma discussão desta semana é em relação a se Maria é ou não corredentora da humanidade, né? Ou seja, hoje se prefere um padre Paulo, não sei das quantas, do Brasil, do que o próprio Papa, que é o ápice da igreja, da governança da igreja. Então, quer dizer, onde é que fica a questão também da palavra da autoridade? Quem estaria nesse lugar de poder dizer com segurança as coisas, quando de repente as massas podem preferir alguém que está aqui perto, porque tem um programa, sei lá, porque tem mais aparições na internet, porque faz seus rosários de madrugada, né? Sabe? Então, é um momento muito delicado na vida da sociedade, e o conluio disso, né, com a religião é algo extremamente preocupante, né? Por isso tive o Martin Lutero, né, que lutou contra a Igreja Católica, né, fizeram a cisão, né, porque ele a partir do pressuposto que a consciência
da pessoa era importante tanto quanto a liderança religiosa, né? Se você vê na religião católica, não tem isso. Você tem que ter tudo baseado no pastor, no padre, no papa, no dogma que ele estabelece, né? É curioso que Inclusive muda, né? eu Por exemplo, essa questão que você falou, do Papa agora está dizendo, Maria não é corredentora, o único redentor é Jesus, né? Quer dizer, a Maria já foi colocada no cantinho. Exatamente. É interessante que você citou o Martinho Lutero, né? E ele tem um aspecto da atitude até epistêmica dele que o aproxima muito do Buda, quando ele coloca assim: eu não posso ir contra a minha consciência. Claro. Quer dizer, eu não posso ir contra aquilo que eu faço sentido, que eu consigo perceber por mim mesmo. Eu não posso pecar. Mas é claro, ele ia contra a podridão que estava a Igreja Católica naquela época, né? Os papas, né? Que era uma palhaçada. E um aspecto assim que me preocupa também, seria o segundo ponto, aí eu me calo mesmo, que a gente precisa abrir para a plateia, é que essa economia da atenção, do que você falou, que é um assunto muito importante, né, tem consequências para se pensar o self na contemporaneidade, né? Porque se o conhecimento de mim passa por toda uma economia da autoconsciência, de eu poder usar meu esforço, minha energia mental, meu tempo de cognição para virar o vetor da atenção para mim, para me vasculhar, para me conhecer, para aprender de mim sobre mim mesmo, como fica a questão do autoconhecimento nesse momento pós-milenial, né? Pós-milenial agitado, né? Início do milênio. Mas como fica essa questão para nós, na contemporaneidade, quando a nossa atenção é sequestrada o tempo inteiro, né? Por essa mostração infinita de coisas que passam, né? Na internet, no YouTube, etc., que não nos dá o tempo nem de pensar a questão da verdade, tampouco de termos o vagar para vasculharmos a nossa interioridade, que é uma noção muito cara à psicologia, não é? De que possamos mergulhar na interioridade para nos conhecer. Essa é a aposta da psicoterapia, por exemplo, é a aposta da psicanálise, né? Que haja um cultivo de si nisso de parar e reservar, inclusive, um tempo. O tempo da sessão analítica, né? Uma vez por semana, ou 5 vezes por semana, como era, né, no início do século, ou 7 vezes na semana, mas que houvesse um tempo para eu vasculhar a mim mesmo, para eu tentar responder essa pergunta tão difícil de quem sou eu, né? Então, como fica isso? Quando não há mais esse tempo. Quando tudo está numa velocidade vertiginosa e o sujeito está cognitivamente captado, né? Assim, uma enxurrada infinita de informações, a maioria delas fake news, boa parte de má qualidade, uma boa parte que você não consegue nem rastrear de onde veio, onde nasceu, qual foi a autoria, quem foi que pensou, quem foi que disse, e nos alcança a nós, pesquisadores, no momento em que, por exemplo, como hoje eu apresentei a frase lá que se diz que é do telhado Cardan, eu não sei se é ou não, simplesmente aparece horas com a autoria do Cardan, não, do telhado Chardin, desculpa. E horas com Jung, quer dizer, chega um ponto que nos alcança, até enquanto consumidores de literatura erudita, de literatura científica, né? Então, como ficará o homem deste século, né, em relação ao conhecimento de si desta maneira? Nós ainda somos uma geração de passagem, porque a gente conhece uma outra economia cognitiva. Mas e a geração atual, que já nasce nesse regime, né? As consequências desenvolvimentais disso são coisas que me vêm, eu não tenho absolutamente resposta sobre isso. Não vai se envelhecer, pelo contrário. Né? Porque é sempre da artificialidade, cada vez mais. Inclusive, agora com a inteligência artificial, você poderia escrever. Né? O outro quer dizer o outro. Inclusive, agora com a inteligência artificial, você poderia escrever também a notícia, informações, histórias, etc. Você não vê, o Elon Musk está querendo modificar o Wikipedia com outro nome, né, para poder manipular as informações, porque aquele é um sistema, né, que todo mundo pode contribuir, né, entendeu? Aí, não, eu não concordo em relação a essa história, em relação ao
a um tipo de guerra, a um tipo de momento histórico que aconteceu. Então, você descreve as A ditadura, informações. por exemplo, né? É. Há quem queira reescrever. É a revolução, é a revolução. Ai, que dia que nunca ouvi. Eu nunca ouço. Questões, amigos. Vamos lá, Hector. A pergunta meio que uma reflexão ou uma pergunta, considerando aspectos da dialética e históricos, a partir, né, de a queda do bloco soviético, a revolução digital, o chamado ao final da história, né, que foi proposto por autores como Fukuyama, e depois refletido dentro de uma perspectiva mais antagonizante, como o realismo-capitalismo do Mark Fisher. Muito vem se falando, né, de que não teria mais aquela evolução histórica que tudo culminaria com essa democracia liberal capitalista, entre aspas. Mas agora se viu um movimento, né, com a pós-verdade, o tecnofeudalismo, que as coisas têm evoluído para outra direção, mas não no sentido talvez do materialismo histórico marxista, onde haveria uma síntese entre a luta de classes, entre os burgueses, né, e a classe trabalhadora, isso surgiria, né, em um Estado comunista, só que o que vem acontecendo agora, o que tem acontecido é que a própria burguesia tradicional tem sido contrastada por essas forças que estão querendo impor esse tipo de feudalismo, essas big techs. Então, você vê meio que uma evolução nessa dialética, numa direção contrária do lado, né, do que seria a classe trabalhadora. Pensando hoje que já talvez essa compreensão do Marx da história talvez esteja ultrapassada, considerando esse avanço do tecnofeudalismo, como nós podemos nos colocar dentro dessa dialética histórica. Se já não se poderia ter o que poderíamos chamar de consciência de classe, se é que já a classe trabalhadora passaria a ser outra coisa, ou se surgimos definidos de uma nova maneira, como em que papel dessa história nós ficamos e como, tendo consciência daquilo que nós passamos a ser, nós poderíamos criar algum tipo de resistência contra esse outro lado na dialética que seria esses novos senhores feudais. Qual é o nosso lugar nessa história? Tá, a pergunta sua, como é a gente tem que lidar? Porque a pergunta foi bem longa. Qual é a sua pergunta específica? Como é que a gente tem que reagir nessa situação? Nesse momento histórico que a gente vai estar vivenciando? Qual é o lugar do povo oposto, né, nessa dialética contra o que seria o tecnofeudalismo, as big techs? Ou seja, se antigamente era a burguesia e a classe trabalhadora, agora seria as big techs contra quem? O resto do povo. Onde é que nós ficamos? Que tipo de consciência nós deveríamos criar, que seja equivalente ao que é a consciência de classe? E a partir disso, como nós podemos agir para esse tipo? A partir da minha apresentação, você percebeu que tem que trabalhar em dois níveis, né? Tanto no nível micro, né, como eu falo, né, que é a alfabetização mediática, informacional, etc., etc., mas que isolada, do ponto de vista, não resolve a situação. E também tem que ter um potencial ativismo do ponto de vista institucional e político, entendeu? Porque se lutar institucionalmente para ter uma sociedade mais democrática a partir de por exemplo, que procuram organizar melhor a sociedade do ponto de vista político, do ponto do fortalecimento das instituições, a gente não vai mudar a situação. Não é um negócio simples, não, a resposta. Porque como é que vai mudar isso individualmente? Então, é através da sua consciência, tentar passar essa consciência para outras consciências, entendeu? As pessoas em volta de você, os filhos, os parentes, etc., etc. Isso é a grande luta que existe hoje em dia, né? Como esses vazários, né? Esse é o quê? Vazários. Vazários?
Ah, vassalo. Nós somos vassalo, praticamente a gente estamos encriptados nessa situação. Então, o negócio é ter consciência disso. Por exemplo, eu estou escrevendo artigos sobre... Por exemplo, tem muita pouca coisa escrita nesse sentido. Do ponto de vista científico, do ponto de vista cognitivo. Alex, você viu alguma coisa nessa questão que estamos levantando? Não tem muita coisa. Não. Do ponto de vista cognitivo. Por isso eu estou dizendo, uma coisa nova que eu falei para ele, olha, eu percebi que tem muita pouca coisa nesse negócio, então vamos começar a escrever nesse tema. As análises são sociológicas, né? Exatamente. Então, do ponto de vista cognitivo, tem pouca coisa. Então, é por isso que eu estou começando a pesquisar, por isso eu comecei essa pesquisa exatamente sobre a questão da comunicação institucional, né? Então, isso vai construindo, né, um ênfase para as coisas mudar. Agora, a situação não é fácil para ser mudada, não, viu? As Big Tech têm muito poder, né? E cada vez vai ter mais, entendeu? Sobretudo no momento que a gente está no mundo de um sistema imperialista, oligárquico, né? Que está em crise, e isso pode criar até problemas do ponto de vista até perigoso para a humanidade como um todo, né? Você vê, a possibilidade de ter uma terceira guerra mundial está cada vez mais presente, entendeu? Não é uma coisa agora hipotética, 10 anos atrás. Ninguém, não vai acontecer isso. Hoje em dia, não, existe realmente isso. Porque quando você enclausura uma força muito potente contra a parede, ela vai reagir. Entendeu? A situação é muito, muito séria. Entendeu? Eu pensava mais na ideia de teria a nave o equivalente dentro desse contexto ao movimento sindical ou uma organização de base. Como os que estão sendo afetados dentro desse quadro poderiam se organizar sob qual categorização? Por exemplo, até uma informação que eu peguei hoje de manhã, entendeu? Nessa lei antifacções, antiterrorismo, etc., né? Por exemplo, aí teve um deputado lá da extrema-direita, etc., que quer colocar na lei antiterrorismo os movimentos sociais, entendeu? Movimentos sociais, por exemplo, o MST, que procura lutar para... Entendeu? Sim, colocou, tem a proposta. Eu vi hoje de manhã, quando estava vindo para cá de carro, entendeu? Então, eles são um movimento terrorista, entendeu? Então, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, você vê, então, a participação social, nesse sentido, é fundamental, né? Não é somente a alfabetização mediática, informacional que vai mudar, é a participação política, hoje em dia, de todo mundo, né? E não é fácil, não, entendeu? Seriam todos os movimentos sociais deveriam se integrar dentro dessa outra... Hoje em dia, mas, filho, hoje em dia no Brasil, como se chama, com o Congresso como está atualmente, fica difícil, né? Sim. Porque tudo está muito agressado. Você tem um movimento agrário, por um lado, um movimento ambientalista, por outro lado, tem um movimento feminista, por outro lado, o movimento racial, por outro lado. Por exemplo, você vê, a gente é 21, mais de 20 anos atrás, a gente 21, hoje foi enterrada, hoje teve o COP30, vai mudar alguma coisa? Não, entendeu? Não é que vai colocar 1 bilhões, né, para proteger as florestas que vai mudar, porque a questão ambiental hoje em dia está fora de cogitação. Hoje em dia, a Europa está gastando 800 bilhões para se armar. 800 bilhões de euros em armamento. Para quê? Aí isso vai afetar todo o sistema de saúde, entendeu? O sistema educacional, porque esse dinheiro você não vai gastar para a guerra, então vai tirar de algum lugar, entendeu? Então, é uma loucura generalizada que o mundo está vivenciando. Então, a situação não é bom para peixe, né? Alguma coisa, Sabrina? Tem lá... Como é o seu nome? Eu sou Antônio, eu queria pedir licença para fazer uma singela homenagem ao nosso professor Alex. Claro, eu tinha uma poesia aqui, cabe
justamente com o teu momento hoje de... É porque e aí, até para ler é pequeno. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E nisso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Bora, Coralina. E aí, pessoal, Alex, muitas felicidades, muita pesquisa, saúde e harmonia na sua vida. Um abraço fraterno, Diário Albuquerque. Eu vou te dar um texto aqui para que possa te proteger cada vez mais na sua vida. Muito obrigado mesmo. Deus Consegui escrever tudo abençoe. isso, né? Respeitando a pluralidade, namastê. Obrigado, querido. Isso é um bom final, viu, Alex? Já disse tudo, né, Antônio? Ele, Vai falar o quê? ele já fechou o evento, né? Isso. Obrigado. Vamos fechar mesmo. Eu quero agradecer a presença de Escreveu o nome, todos. Né? Oi? Escreveu um nome aí. Ah, como é o teu nome? Ário? Ário Krishnamurti. Eu sou homônimo do filósofo da Índia. Krishnamurti. Krishnamurti. Sim, Aí eu sim. tive Mário, tive o de Márcio, nessa salada aí, coisa de pobre, que gosta de inventar. Coloque seu contato aqui para que eu possa lhe agradecer, né? Depois, devidamente. Obrigado. Então, amigos, eu quero agradecer pela presença de vocês, não é? Foi um auditório muito pequeno, seleto e maravilhoso, muito especial, né? Especialmente depois de tudo que eu passei, eu tendo a considerar que as coisas são como têm de ser, né? Por outros caminhos, de outras formas, de outras situações, o auditório poderia estar lotado, mas talvez não fosse tão bom quanto foi, né? Foi uma manhã saborosa, cheia de conhecimentos, né? Cada um com sua contribuição. Nós temos um gigante intelectual aqui, que é o Antônio, e tem as contribuições modestas nossas aqui, mas foi de coração, né? Assim, nós quisemos, né, compartilhar com vocês aquilo que ocupa os nossos pensamentos nesse momento do tempo, que estamos fazendo em termos de pesquisa na área da cognição religiosa, da experiência religiosa, para que isso suscite novas vocações, novos desejos, novas pulsões, né, Maria? Eu desejo de coração que vocês prestem atenção à área da psicologia, da religião, né? Se interessem por seus fenômenos, por tentar compreender o papel da religião, o estatuto dela na vida contemporânea, que ela não seja apenas uma açoite que venha fustigar as sociedades, mas que seja também um veículo de emancipação, de libertação, de empoderamento, de bênção. Ela venha trazer luz para as sociedades tão atribuladas, especialmente da América Latina, não é? E o nosso papel enquanto pesquisadores, enquanto psicólogos da religião, é muito fundamental na depuração dessas realidades religiosas. Quem sabe as singelas palavras que nós depositamos nos nossos artigos, capítulos, nas nossas falas públicas, possa trazer alguma luz compreensível para essas tradições religiosas, que elas possam, em vez de encarcerar o povo, mas que sejam guardiães desse povo, zelosas das nossas liberdades, da nossa democracia, que é tão frágil, tão fustigada, mas que a religião venha ao encontro do povo, de seus anseios populares, né, de suas necessidades. É esse o nosso desejo enquanto psicólogos interessados em religião. Nesse sentido, eu queria antecipar que o encontro Lacos de hoje foi uma espécie de esquentar motores para o simpósio Lacos anual, que vai acontecer nos dias 4 e 5. Então, a gente vai tentar melhorar, né, Getúlio? Melhorar a divulgação, antecipar um pouco, né? Para que, quem sabe, possamos ter mais quórum nesses dias.
O dia 4 será remoto, porque teremos o evento será internacional. Teremos pesquisadores da Polônia, do Canadá, da Itália. É da Itália ou na Itália? Dainá, né? Assim, infinizado, né? E também da Grã-Bretanha, enfim. Será um grande evento e teremos expoentes da pesquisa em religião e psicologia cognitiva de todo o país, de todas as regiões. Teremos colegas do norte, do sul, sudeste, enfim. Vai ser um evento muito saboroso, muito instrutivo, né? Muitas perspectivas distintas. Vamos ter pessoas da psicanálise, vamos ter colegas da psicanálise, vamos ter colegas da psicologia social, da psicologia cognitiva, da fenomenologia, enfim, da filosofia da mente. Então, será um evento muito interessante, muito enriquecedor, uma bela maneira de fechar o nosso ano de trabalho de 2025. Um ano que foi muito atribulado para uma parte de nós, especialmente para mim. Eu ainda estou enfrentando sequelas da enfermidade que me acometeu em março, mas estou com o coração cheio de esperança, cheio de alegria por estar vivo, estar ainda aqui com vocês, e ainda ter alunos, né? Como o Getúlio, a Wilza, que estão ainda em seus processos de doutoramento, se Deus quiser, concluirão no próximo ano. Então, está contribuindo ainda com as novas gerações de pesquisadores em psicologia. Isso é muito acalentador para o meu coração, né? Conhecendo novas pessoas, a Maria, os outros que estão chegando. Então, muito obrigado, de coração, por resistirem na minha vida, né? E por terem, em relação a mim, na minha direção, um olhar que é amoroso, que é acolhedor, que é respeitoso. Isso não tem preço. Isso não tem preço de jeito nenhum, né? Na verdade, é o que a gente leva, aí retoma até a questão que você me colocou no início do encontro, né? É o que a gente leva daqui. A gente não leva só conhecimento. Nós levamos partilhas, nós levamos afeto, nós levamos presença, corporeidade, até o abraço que alguém dá, um cheiro que a gente chega e dá, essas coisas nas horas mais agudas, de transe agudo da vida, enquanto a própria vida parece estar se extinguindo. É disso que a gente lembra. Não é de quantos artigos publicou, nem do legado que vai deixar. Isso tudo desaparece das considerações, né, da nossa psique. O que a gente lembra é das presenças e das ausências, né? Daquilo que pôde ficar, mas também daquilo que partiu, daquilo que a gente teve de deixar aí. Então, nesse sentido, muito obrigado pela presença de vocês na minha vida. Vocês são muito especiais, eu gosto cada um de vocês, cada um de uma maneira. Tem pessoas que são mais próximas, porque chegam mais, conversam mais, outros são mais distantes, mas são amados do mesmo jeito. Cada um é amado de um jeito muito peculiar, né? Então, muito obrigado, e que eu possa reencontrá-los praticamente daqui a 2 semanas, né? Dia 4 e 5, que possamos estar juntos mais uma vez, e quem sabe vocês também possam colaborar na divulgação do simpósio, para que tenhamos mais pessoas assistindo. Mês de dezembro ainda é mês de trabalho, para quem lida na academia, né? Eu acho que todos estarão em aulas ainda, ou como docentes, ou como discentes. Então, presumo que não será também um momento fácil de conseguir esse quórum, mas vamos trabalhar né? Para que o evento possa ser amplamente conhecido com mais antecedência, né? E vai ser um evento de alto nível, né? Teremos presenças maravilhosas, só a presença do Antônio já ilustra qualquer evento, né? Ele, como sempre, nos auxiliando, e não vai deixar de estar conosco também no simpósio, ok? A Sabrina também vai ser minha companheira na sexta-feira, passar o dia conosco fazendo as honras da casa, do Lacos. Então, até breve. Até dezembro.